falar nesse termo, dor neuropática, e que não entendeu nada, e falou, meu Deus do céu, o que é isso que eu nunca ouvi falar, não sei pra onde que vai, como que é feito. E na verdade, até pra você da terapia manual, pra você que já tem formação em osteopatia, pra você que já trabalha há muito tempo e que tem ouvido falar nesse boom. Há 2 semanas eu estava no maior congresso de dor do PEN Brasil, que aconteceu em Campinas, e foi assim sensacional ouvir médicos, fisioterapeutas de referência mundial falando muito sobre esse tema e qual é a diferença que nós que atuamos ali na linha de frente com o paciente que chega com dor, qual é a diferença desse prognóstico e o que que faz, o que que surge de efeito. Então hoje eu vou falar muito sobre isso. Boa noite! Boa noite! Vamos lá, gente. Quando nós falamos de dor na lombar, parece que é muito óbvio tratar o que é um paciente de dor lombar, né? Parece que é muito favorável, parece que todas as técnicas que a gente venha fazer vai fluir e o paciente vai sair maravilhoso. Bom, mas o fato de saber a classificação do tipo de dor que hoje o mundo fala, isso te faz mais assertivo? E eu vou te falar que sim, e você vai ver exatamente como que você vai atuar nesse paciente. Olha aqui, a Fátima Paixão dizendo, segundo a OMS, dor lombar é uma das maiores causas incapacitantes, motivo pelo qual muitos precisam de afastamento do trabalho. Exatamente isso. E na nossa prática clínica, é muito paciente que chega com essa queixa, então a gente precisa estar preparado, né, Fátima? Então, joga dura aí. Você já ouviu falar desse termo, Fátima? De dor neuropática? Coloca aqui, sim ou não, se vocês já ouviram falar desse termo. Só ouviu falar? Coloca aqui pra mim. Sim ou não, se você já ouviu falar dessa dor neuropática. Já ouvi falar, ótimo. Então, assim, já é um termo que todo mundo tá ouvindo falar. Agora, será que você sabe classificar exatamente o que é uma dor neuropática? Você sabe definir o que é uma dor neuropática? Olha, a oficina de Pilates botou aqui. Sim, ótimo. Vamos lá. Vamos deixar isso mais claro para você que é da terapia manual, para você que é da osteopatia. Eu sou Cibele Paranhos, especialista em dor. Vamos lá. Dor neuropática, gente, quando a gente utiliza esse termo, então hoje a gente tem 3 classificações, eu vou falar apenas de uma, que é da dor neuropática, para ficar aí ó, grudada na sua mente. E amanhã, quando você for atender o seu paciente, olha a Fátima falando aí, não é claro para mim, mas hoje vai ficar claro que eu vou te dar esse conteúdo super de valor para você aqui, tá? Então, quando nós falamos de dor neuropática, Fátima, nós estamos falando de uma lesão ou doença no sistema somatosensorial. Quando a gente fala somatosensorial, a gente fala de corpo, a gente fala da parte visceral, a gente fala de estruturas, algo que já tenha um marcador direcionado. Só que quando nós falamos de dor neuropática, a gente tem aí 2 subdivisões iniciais, que é uma dor neuropática central e uma dor neuropática periférica, tá? Então, quando nós falamos de central, ela advém de uma lesão nesse sistema, ou uma doença. E aí eu vou te dar vários exemplos falando o que é essa classificação da neuropática, da dor neuropática central e periférica, que você vai entender, Fátima, assim, super de longe. Chegou o paciente, você viu que tem esses sinais, esses exemplos que eu tô te dando, você já vai saber que é uma dor neuropática super direta, tá? A dor neuropática, gente, ela é uma descrição clínica, então que isso fique muito claro, ela não é um diagnóstico, tá? Só que quando você tem uma descrição clínica muito segmentada, nós acreditamos na clínica da dor que isso vai favorecer no seu tratamento. Então, quando você faz um relatório entre equipe, por exemplo, entre a parte médica, entre o enfermeiro, entre o educador físico, que são especialistas em dor, quando você já utiliza o termo neuropático, 2 janelas diretas são abertas para aquele profissional. Esse paciente já tem uma lesão no sistema somatosensorial, então é algo que já foi investigado, que já está pré-determinado, né, aquela lesão. E segundo, o tratamento desse paciente, ele precisa ser mais longo porque existe uma lesão. Cara, e quando a gente larga só essa definição, Fátima, você já tem uma grande janela de diferença com as outras pessoas, com os outros profissionais. Porque quem não tem essa definição da neuropática, da dor neuropática, de uma lesão, vai fazer um prognóstico e um plano de tratamento para o seu paciente, para o paciente dele, extremamente falho. Então ele vai entrar com uma ventosa, ele vai prescrever 2 tratamentos, 2 sessões, sem entender que esse paciente ele tem uma necessidade real. Ele tem algo que precisa ser acompanhado, evoluído, ele precisa de um plano de tratamento, tá? Então, para você que já entendeu que essa dor neuropática ela é uma lesão e que precisa de um plano de tratamento, você vai ser muito mais assertivo no seu paciente, tá? Então, primeira relação é essa. A dor neuropática, ela não é um diagnóstico, ela é uma descrição clínica que faz com que você tenha um link maior na sua prescrição a curto, médio e longo